Olá a todos, muito bom ter vocês aqui nesse painel, mais um dia aqui do nosso evento. No dia de hoje, estamos trazendo 4 pessoas expertas na parte especificamente de Big Data e Data Analytics, e o painel que nós vamos falar é a parte especificamente de Big Data Analytics durante a pandemia. Trazemos para esse painel nomes de peso do mercado. O primeiro é o Alisson Jales, IT Manager Big Data de Santander. Sabrina Graciela Munhoz, que é Global Head of Business Development Latam, da parte de Luca, Data Driving Decisions, né, do Grupo Telefônica. Eric Rada, Head of BI e CVM da Digicel Grupo Panamá e El Salvador. E José Ricardo Formaggio Bueno, Latin America Ambassador, pertencente ao Grupo PM Forum. Muito obrigado a todos pela presença de vocês e pelo tempo disponibilizado para esse painel. Obrigado. Nada. Bom, gente, começando o nosso assunto, porque eu acredito que esse tema está bastante rico no dia de hoje, principalmente nesse momento de pandemia, mas vamos começar do princípio. Eu acho que a gente precisa situar um pouco como todos nós estamos nesse momento de pandemia em nossas organizações, né? Então, assim, se vocês puderem falar um pouquinho para mim como suas organizações têm tratado a situação da pandemia em termos de home office, se estão utilizando novas tecnologias para acesso remoto, ou se já era algo que vocês praticavam no dia a dia do trabalho de vocês, se vocês tiveram que fazer algum desenvolvimento rápido para implantar essa situação de home office para que todo mundo conseguisse trabalhar de casa. Sabrina, se puder começar para a gente, por favor, te agradeceria. Claro que sim, claro que sim. Bom, primeiramente, muito obrigada novamente pelo convite. A verdade é que a pergunta depende um pouco da resposta de cada um dos países, como foi se desenvolvendo a Telefônica por ser uma empresa multinacional. Obviamente, na Europa, começou a viver primeiramente a situação da pandemia, mas a verdade é que desde o primeiro momento, a definição da companhia foi todo mundo home office, né? A saúde dos empregados da Telefônica é uma coisa essencial, é primordial, e a verdade é que home office era uma iniciativa que a gente já estava fazendo dentro da Telefônica. Então, foi uma mudança mais que nada cultural, né? Sobretudo também depois na América Latina, que somos todos tão próximos de estar na oficina. A verdade é que foi um ganho de tempo muito grande. Geralmente, trabalhamos muito mais efetivos agora, teletrabalhando. E a mudança, a gente percebeu a mudança muito mais no acompanhamento que a gente teve que fazer de nossos clientes, justamente para que agora todo mundo tenha as ferramentas necessárias para o home office. Mas foi uma transição muito natural, porque a empresa tinha todas as ferramentas para essa mudança. Okay. Eric, só para explicar um pouquinho para a audiência, em alguns momentos eu vou alterar o idioma para o espanhol, porque o Eric fala espanhol, mas se tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem. Eric, ¿puedes comentar con nosotros cómo Digicel está trabajando en este momento de pandemia, con todo el trabajo, el teletrabajo? ¿No? Si estáis en teletrabajo, ¿cómo habéis hecho para preparar todo el ambiente, ¿no? El sistema para que todos conectéis juntos, ¿no? Porque el home office creo que algunas empresas lo practicaban, pero todos a la vez y juntos es la primera vez. Así es. Bueno, efectivamente en Digicel no estábamos practicando el home office, pero sí había trabajo remoto durante fines de semana o en situaciones especiales. Al ser una empresa que está en el Caribe y sudeste asiático y responder al grupo, entonces hay veces que tocaba trabajar el fin de semana. Entonces, tecnológicamente estábamos preparados en términos de VPNs y demás. El paso de presencial a home office fue bastante rápido. El primer caso se detectó en Panamá el 9 de marzo y el 14 de marzo, el 16 de marzo, a la semana siguiente ya estaba todo el mundo en home office. Sí implementamos un par de herramientas para el tema de control de productividad de la gente, ¿no es cierto? Para ver el tiempo de contacto y también protocolos de comunicación, todo lo que tiene que ver con llamadas y demás, con cámaras encendidas, con audio y esas cosas para que se
lleve todo con normalidad. Entonces, hasta el momento ya estamos aproximadamente 5 meses haciendo home office, especialmente la operación de Panamá. Otras operaciones ya han vuelto a la oficina, como Jamaica, pero nosotros seguimos remotos y está funcionando bastante bien hasta el momento. Obrigado. Alisson, pode comentar um pouquinho para a gente como é que o Santander está trabalhando? Bom, aqui no Santander, quando também, né, por ser uma empresa também multinacional, igualmente ali dentro da Telefônica, também houve esse movimento de inicialmente já deixar toda a operação, tudo que pudesse em home office. E foi um grande desafio também, principalmente para as áreas operacionais a partir de call center, mas rapidamente ali foi se adaptado. Agora, uma coisa que né, se destaca, né, do já praticava o home office, mas não era algo todos de uma única vez. Então, isso houve ali sobrecarga de infraestrutura, das ferramentas que já existiam não estavam ali totalmente preparadas para todo mundo de uma única vez. E aí entra naquele meme, né, que tem muito de o que acelerou, né, a digitalização ou as migrações. Foi exatamente a pandemia e o Covid-19. Então, isso acelerou. Existe uma migração de outras ferramentas para se fazer conferências, né? E isso aconteceu dentro de 15 dias ali, rapidamente. Então, existiam 3 ferramentas de videoconferência dentro da empresa. E aí, para tentar dar uma dividida na questão de infraestrutura, mas depois todos foram de uma única vez, aí fez a migração, agora praticamente até o mês passado era praticamente 100% home office. Agora com a flexibilização que vem ocorrendo, ainda está fazendo agora assim, um revezamento, um pouco de 30%, até 40% dos times que precisam fazer algum tipo de revezamento. Quando não, a gente ainda está preservando pessoas, alto risco, pessoas que convivem com grupo de risco, para se ficar ali em casa. Ótimo. José Ricardo, acho que no TM Fórum isso já é uma coisa já praticada, né? Porque temos membros do TM Fórum espalhados no mundo inteiro, mas comenta para a gente a tua visão. Tá certo. Por favor. É um prazer estar aqui com vocês, aí, Thales, né, Sabrina, Alisson e Eric. Sim, de fato, o TM Fórum, ele já de longa data, né, a gente já tem essa política de estar remoto, né? Mais de 50% dos colaboradores já trabalham naturalmente de forma remota. No caso da pandemia, então, claro, houve um ou outro tipo de profissional que precisou de começar também a fazer home office, mas essa transição se deu de uma forma assim, bem tranquila, né? A gente não teve muito problema. Os aplicativos de teleconferência que a gente já vinha usando também tiveram uma resposta muito boa, né, durante essa transição, e hoje praticamente 100% aí tá em home office. Que bom, que bom. Sabrina, faço uma segunda pergunta para você, principalmente porque o Luca, o core dele, né, é o dado, né? Você está trabalhando o dado para tomar decisões, né? Então, me responde, na tua opinião, por que os sistemas de informação são tão cruciais para responder essa situação que a gente está vivendo agora de pandemia? A verdade é que a gente viu 2 momentos, né? Novamente, o primeiro momento, os sistemas de informação hoje são cruciais para que todos os empregados possam estar trabalhando nas condições que têm que estar trabalhando nas casas deles, obviamente com o controle que temos que ter como empresas. Mas, além disso, o primeiro momento que eu queria compartilhar com vocês é como a gente é uma área, justamente, que foi criada para colaborar traduzindo os dados em informação, podemos ver como o dado que a gente capturava pelas antenas móveis podiam colaborar neste momento de pandemia tão difícil para entender se as pessoas, se todo mundo estava respeitando o índice de isolamento que tinha que ser respeitado. A verdade, a gente, em distintos lugares do mundo, tanto na Espanha, no Reino Unido, aqui no Brasil, em distintos lugares da América Latina, na Argentina, no Equador, a gente começou a trabalhar
com os ministérios de cada um dos países, justamente para dar informações muito perto da realidade de quanto as pessoas estavam respeitando ou não respeitando esse índice de mobilidade. E justamente para poder tomar ações desde o governo para que sejam respeitados e, desse jeito, não colapsar o sistema de saúde. Esse foi o primeiro momento. A gente agora está vendo outro segundo momento, outra segunda ola, que está vindo também desde a Europa para aqui, que estão um pouquinho mais adiantados, primeiramente porque é verão, lá é verão, então a gente já começa a ver a movimentação turística, então já é um momento de como a gente, com a tecnologia, tanto seja com o Big Data ou com a tecnologia de IoT, pode sensorizar os lugares e justamente ter informações para tomar as melhores decisões e conter o isolamento e as medidas que têm que ser contidas justamente para prever possíveis contágios da pandemia. Então, são dois momentos bem diferentes. Um momento mais operativo, por assim falar, de entender o que está acontecendo no momento e tomar decisões justamente para que os índices sejam mantidos. E agora estamos em outro momento já de planificação, como eu reabro as lojas com o equipamento necessário, justamente para que meu cliente tenha tudo preciso e eu ter as informações na minha loja para poder respeitar as medidas que têm que ser respeitadas para a saúde de todo mundo. Que bom, que bom. Que bom que vocês estão podendo contribuir isso, não só especificamente na Espanha, mas também aonde a Telefônica tem operações, né? Exatamente. Alisson, e o Santander? Comenta para a gente a tua visão nesse ponto. Aqui o primeiro baque, né, que teve era justamente de como fazer o atendimento para o cliente, né? Como a parte das agências era considerado como um serviço essencial, existiam outros problemas, né? Como horário reduzido, pessoas que não poderiam ser atendidas de uma forma todos juntos, uma única vez. Então, ali, o primeiro desafio foi, será que todos os nossos canais digitais estão prontos, preparados para atender toda essa massa? Então, isso foi um grande desafio. E ao ponto que terminou acelerando algumas implementações, e o ponto de positividade, né, que teve isso, muitas pessoas que eram clientes, né, assim, de forma resistente ou que não tinha tanto interesse ali de entrar no canal digital, preferia ir numa agência pessoalmente, passou a ter interesse a aprender a mexer no canal digital. E aí, rapidamente, foi feito um movimento de colocar-se pessoas das nossas centrais de atendimento para atender de forma única, essas pessoas de forma única mesmo, de ensinar a pessoa a baixar o aplicativo, a configurar, de como que a pessoa acessava, pessoas que já têm dificuldades ali de lidar, né, com o canal digital. Então, existia uma porcentagem que não ia para o canal digital e essa porcentagem cresceu assim absurdamente. Então, a gente conseguiu converter mais pessoas para os canais digitais e isso começou a agradar muito, inclusive, nossos clientes. Inclusive, teve clientes que ligaram agradecendo, que agora conseguia fazer coisas pela internet, coisas básicas que talvez a maioria aqui está acostumado, de entrar, de extrato, fazer transferência, e ali aquilo foi um grande momento. Então, isso foi uma grande positividade. E a outra foi também... Vocês viram um crescimento, desculpa te interromper, mas você viu um crescimento, claro. Quer dizer, o Santander viu um crescimento muito... qual percentual você pode comentar esse valor de crescimento? Eu não posso comentar exatamente o percentual, mas a gente viu um grande crescimento. Vamos dizer assim, a gente tinha mais de 1 milhão parado ali de clientes ali, mais ou menos, pode-se dizer, parados para se entrar no canal digital, e isso chegou ali bem próximo, posso dizer isso, cresceu assim exponencialmente. E fora aí isso a gente viu uma oportunidade, né, baseado em dados, que tinha outras oportunidades, como oferecer outros serviços, né, que estavam ali um pouco muito focado na parte física, né, de uma agência,
e de como também conseguir oferecer ali pelo canal digital. E isso veio agregando valor. Então, já que a gente, né, todo mundo vai passar uma crise, alguns outros problemas que todos estão passando, por que não também aproveitar-se desses canais? Né? Então, isso foi excelente. Que legal. Eric, como ha sido en Digicel? ¿Puedes comentar con nosotros? ¿Habéis percibido algún cambio de forma de consumo de los clientes, de la forma de trabajar? Absolutamente, o sea, el consumo de data creció en la base, se formaron nuevos segmentos de clientes, tenías clientes que evidentemente tenían una banda ancha fija en la casa, por lo tanto su consumo había decrecido y se había trasladado hacia la parte fija, pero también tenías muchos clientes que dependían de un acceso móvil para comunicarse por internet y al tener más tiempo disponible empezaron a utilizar mucho más su consumo de datos móviles. Entonces, eso gatilló que nuestros modelos de segmentación, de predicción de churn, distintas acciones que realizábamos a nivel de CIBIM, de administración de la base, tuviesen que cambiar y actualizarse para generar nueva oferta que se acorde a estos nuevos consumos, generar nuevos servicios también para estos clientes que requerían otro tipo de conexión de acuerdo a los niveles de severidad de la cuarentena. Y eso hizo que lanzáramos al mercado en menos de 30 días una nueva oferta que por nuestro lado nos ayude a monetizar ese extra data que se estaba consumiendo y por el lado del cliente entregando valor también para que pueda cubrir esas necesidades ante este nuevo escenário que estávamos vivendo, não? José Ricardo, e você pelo lado do TM Forum, o que vocês veem com toda essa mudança, com esse consumo de dados, essa questão de alteração da forma de utilizar a informação? É interessante porque a gente recebe dos membros, né, uma visão do aumento que houve de tráfego, né, de rede. Né? Na média mundial, a gente percebeu um aumento entre 30% a 40%, né, de tráfego de rede e entre 20% a 40% nos picos de uso de tráfego dessas redes. Né? Então, isso demonstra claramente assim, a necessidade de você ter sistemas de informação que possam coletar todos esses dados de forma real, confiável, né? E fazer o tratamento disso. Né? E isso do ponto de vista de rede. Agora, é claro que você também tem que se preocupar com os dados do ponto de vista do cliente, né? Ou seja, você garantir uma experiência de cliente satisfatória, mesmo nesses eventos, né, da pandemia, em que houve um aumento muito rápido, né, uma exponencial muito rápida dos dados. Então, a gente percebeu que a grande parte das operadoras, isso eu falo do mundo como um todo, né, de todos os continentes, se preocupando e tendo uma resposta muito rápida desses sistemas que sejam da parte da experiência do cliente propriamente dita, seja dos sistemas que cuidam diretamente da gestão, da gerência e tráfego da rede. Então, isso foi um fato bem importante, né, que a gente percebeu e teve um efeito muito satisfatório na estabilização e manutenção dessas redes. E, pessoal, vocês vendo toda essa mudança, essa geração de mais de 40%, né, aumentando a geração de dados ou o tráfego de dados dentro da rede, isso tudo estressa, né, digamos assim, os equipamentos, os sistemas, banco de dados, tudo. Então, me dá a opinião de vocês, como gestores de dados, se vocês tiveram que aderir a novas tecnologias ou até metodologias novas para disponibilização e manipulação desses dados para os clientes de suas empresas, né? Usando modelos de dados novos, prediction, inteligência artificial, o que vocês fizeram, né? E se vocês têm visto a necessidade de curto prazo de fazer alguma modificação ou melhora para atender todo esse volume de dados que está surgindo?
Sabrina, você pode comentar com a gente? Bom, a verdade é que o José Ricardo falava muito certo, né? Acho que cambiou um pouco o paradigma. Já o cliente não vai ao produto, sino que o produto tem que ir ao cliente. E essa mudança cria justamente um grande volume de dados, que a primeira coisa que tem que ser feita é a governança desse dado. Temos novos canais de contactabilidade com nossos clientes e todas essas informações que trabalham em silos, hoje têm que converger para se comunicar e você ter conhecimento end-to-end de teu cliente, né? Justamente todas as tecnologias que você falava, de plataformas, de machine learning, são tecnologias que a gente já aplica como Grupo Telefônica e justamente aplicamos tanto para ter uma aproximação interna para nossos clientes do segmento B2C e também fazer alguns algoritmos e casos de uso, como o Eric falava antes, de segmentação e clusters que antes não se tinham porque o comportamento de nossos clientes eram diferentes, ou de tentar justamente que o produto chegue ao cliente tendo em consideração o comportamento do cliente, e toda essa experiência também estamos vendo que é muito demandada hoje para nossos clientes do segmento B2B, que tem que se diferenciar neste novo contexto. E onde a primeira coisa, obviamente, tendo em consideração a lei de proteção de dados e que todas as informações que se criem guardem uma coerência com o LGPD, é a governança do dado. Mais volúmenes de dados não quer dizer mais informação. Para ter mais informação, tem que estar governado. E é uma das coisas que vemos que muitos clientes agora nos estão demandando. Porque ter a tecnologia é maravilhoso, mas como sempre se fala, né? A tecnologia é um meio, não é um fim. O importante é saber para onde se quer ir e que os dados que tenho agora em muito maior volume possam ser tratados como têm que ser tratados para gerar uma diferença competitiva. Eric, ¿puedes comentar con nosotros la visión de Giselle? Sí, sin duda. Creo que en términos de adopción de nuevas tecnologías no han sido gatilladas por la pandemia. Todo el proceso de adopción de Big Data, de inteligencia artificial, de Machine Learning, de Deep Learning y demás eran procesos de transformación de data que ya los estábamos viviendo. Incluso me atrevería a decir que la pandemia tampoco ha acelerado esos procesos porque es información que se ha estado procesando y analizando y el plan de transformación que hoy día tenemos de data, específicamente, ¿no es cierto?, en lo que es Business Intelligence, sigue en su curso. Lo que sí se ha visto es que la información te está entregando distintos insights a los que ya teníamos antes, ¿no es cierto? No solamente en términos de clusters y patrones, sino también en comportamientos, como mencionaba Alison hace un momento. Ahora las transacciones son muchísimo más digitales, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el comercio electrónico, tanto de venta de SIM cards como de recarga, en nuestro caso, ha crecido fuertemente. Hoy día nuestros clientes están más enfocados hacia esos segmentos y creemos también de que una vez que pase esto y se empiece a normalizar, estos comportamientos no van a retroceder al estado que estábamos anteriormente, sino que vamos a tener un modelo híbrido donde vamos a tener que nuevamente aprender de este nuevo comportamiento del cliente y en base a eso, la expresión que usó Sabrina me pareció muy buena, es el llevar el producto al cliente, ¿no es cierto? Y no el cliente al producto. Entonces, eso nos va a empujar a disponibilizar nuevos servicios, nuevos productos en base a esta nueva realidad que a la que estamos migrando. Alison, e no Santander, o que aconteceu? Como você já comentou mesmo, vocês tiveram um incremento de gente utilizando o meio digital, ou seja, está se gerando muito mais dado que vocês têm que guardar por regras de Banco Central, por questões de compliance. Comenta como é que está a visão de vocês. Aqui ainda mais, né, por ser banco, né, então enfim, a gente cumpre muitas normas regulatórias, mais o LGPD, mais o Bacen, etc. Então, o projeto, né, que já vinha ali da LGPD meio que deu uma acelerada, um foco ali dentro ali maior, né, para se fazer essa governança desses dados, mas como por ter já esse regulatório e todas essas amarras, né, que vamos dizer assim, que a gente precisa, né, entregar, então essa parte de governança,
exatamente do que era criado, do que está sendo criado, hoje é muito bem definido aqui. Somente parte de direcionalização de dados, a parte de modelagem, então isso já é um pouco bem maduro aqui dentro do Santander. Agora, a necessidade que a gente viu em demanda, né, ali do cliente antes a gente já tinha um pouco de camada que a gente fala de dados ali real time, e camadas ali de dados ali mais batch, né, camadas ali um pouco offline, né, que a gente fala que não é exatamente o dado em tempo real. E aí, o que veio acontecendo? A gente começou a ver duas visões, né? Uma por a parte de operação, que era a gente precisa, como o canal do cliente, canal digital começou antes já tinha, então agora a gente teve mais justamente por esse crescimento, então a gente também tinha que atender reclamações, verificar se estava tendo problema, então essa quantidade de dados tinha que estar em tempo real justamente para a gente conseguir fazer predição exatamente dos problemas que estavam acontecendo, e também resolver os problemas que estavam acontecendo. Então essa demanda de dados em tempo real para a operação foi bem crucial. Então já se tinha algum movimento, mas acelerou isso, e isso vem ajudando muito os times de operações, os times de infraestrutura a conseguir responder, né, num tempo menor e evitar indisponibilidade e tudo. E a outra parte é justamente também para a parte de negócio, que é como você consegue oferecer ali para o cliente algo que possa ajudá-lo, já que existem também grandes ali, clientes que têm passando alguma dificuldade, precisa-se de alguma ajuda, um empréstimo, alguma orientação financeira. Então, em vez de também o Santander ficar de braço cruzado e ficar esperando, né, o cliente procurar, então isso a gente já vinha monitorando. Então, até na parte de análise de crédito, toda essa parte já vem utilizando machine learning, e isso, com esses dados em tempo real, verificando exatamente o que o cliente está precisando. Então, em vez de eu chegar e esperar o cliente me ligar, então isso vamos lá ligar para o cliente, esse cara vai precisar de um fluxo de caixa, vai precisar de um empréstimo, não vamos deixar o cara entrar no negativo. Então, isso ajudou demais. E como é que vocês veem a resposta dos clientes quando vocês veem essa questão da predição trazendo solução para a vida deles, né? Principalmente nesse momento que estão todos os comércios fechados, o cliente tem contas para pagar. Como é que eles têm percebido o banco numa nova forma de relacionamento nesse sentido? A maioria vem assim, achando muito bom, excelente, em questões até questões de algumas pessoas até deram depoimentos que existem outros lojistas, outras pessoas que estavam tendo outro banco e falou, nossa, o outro está tendo dificuldade X, dificuldade Y, e vocês já estão me ligando, já estão verificando. Então isso foi muito bom ali para a marca. Óbvio, né, existem também reclamações ou outros problemas, mas até por conta de a gente sempre estar verificando o canal, verificando exatamente quais os problemas estão acontecendo, vem tendo um bom retorno, e tanto que reclamações ali, que no Bacen, tudo está bem controlado em vista de, às vezes, ali outros concorrentes ali também. Legal. José, comenta com a gente, como é que o TM Forum vê tudo isso, assim, essa quantidade de dados sendo gerada, esses modelos preditivos funcionando e trazendo ajuda em tempo real para clientes, comenta a visão de vocês. Tá, como acho que a Sabrina comentou na fala dela, a questão do IoT, né? O que a gente percebe nesses últimos anos, né? Houve um aumento assim, muito importante do volume de dados coletados, né, pela IoT, pelos vários tipos de sensores, por exemplo, desde e-health, smart cities, e-government, enfim, vai em vários setores, né, da economia usando isso. E isso faz com que, por um outro lado, você tenha que ter sistemas prontos, né, para estar interpretando todos esses dados e poder gerar, digamos assim, as conclusões, né, os direcionamentos para fazer as ações, né? Quando a gente olha isso do ponto de vista da pandemia, até eu queria abrir um pequeno parênteses,
talvez alguns até conheçam essa história real. Ainda em fevereiro, né, uma empresa dos Estados Unidos, né, que fabrica a parte de termômetros, né, para medida de temperatura de pessoas, através, né, de dispositivos no pulso dessas pessoas, você consegue medir em tempo real a temperatura e, levando isso para o aparelho do celular, isso é enviado automaticamente para um determinado banco de dados lá. Pois bem, ainda em fevereiro, eles perceberam, fazendo uma análise, que 1,5 milhão, né, de americanos estava começando a ter algumas alterações não usuais de temperatura, né? E isso principalmente na região de Nova York e Flórida. Isso foi reportado imediatamente para o FDA. O técnico recebeu essa informação, ele deu, digamos assim, analisou cientificamente, dizendo, ok, o método que vocês usaram, de fato, é um método científico e tal, só que eu não posso ainda ter uma confiabilidade 100% desses dados, porque nem tem nenhum caso ainda de Covid. 3 dias após esse fato, começaram a ocorrer os primeiros casos. E daí para frente, todo mundo já conhece a história, né? Então, por que eu comentei isso, né? É importante que as empresas operadoras, nesse caso, cumpriram o seu papel, né? Que era de pegar esses dados e transmitir para onde deveria ser. Só que a cadeia como um todo, se percebe que falhou em alguns momentos, né? Alguns protocolos, aí, principalmente desses organismos sanitários, talvez não cumpriram ou tiveram que rever, provavelmente, os protocolos. Acredito que se acontecesse isso hoje, muito provavelmente seria de outra forma, né? Mas é importante a gente olhar esse tipo de situação para ver que você tem que ver a cadeia toda, né? Então, as empresas, cada uma tem que cumprir o seu papel para que no final do dia tudo isso funcione como deveria ser. Eu acredito que essa pandemia vai trazer bastantes lições para a gente de aprendizados, inclusive com modelos preditivos, né? De Sim. Como a gente saber utilizar esse tipo de situação que foi alertado antes e como seguir a cadeia, né? Porque a informação estava ali. Como utilizá-la, né? Exatamente. Sabrina, perguntando para você, e depois eu vou para o Eric também, como é que vocês estão vendo nas suas empresas, né, que são empresas de tecnologia, de telecom, com as adoções das novas redes 5G, que vão trazer muito mais dados numa velocidade muito mais ágil para toda a rede, e com as adoção cada vez mais de dispositivos, wearables, né, os IoTs, como um todo, essa coleta toda de informação. Como é que vocês veem tudo isso e se vocês identificam que isso está trazendo uma maior relevância para a área de dados das companhias, não para as áreas de Big Data? Vemos isso como uma oportunidade, na verdade. Como se fala muitas vezes, tem muitos passos, tudo que é cobertura 5G, dispositivos IoT está muito associado também com o conceito de indústria 4.0, e tem distintos passos justamente para ir até o último, desde a rede e conectividade, sensorização, inteligência, para ir depois a Big Data e Artificial Intelligence, né? E acompanhamos em toda essa cadeia. Vemos uma oportunidade justamente porque hoje a empresa que não vê o dado como um valor diferencial, podemos afirmar que pode morrer. Tá? E se fala muito disso, já se falava disso, de que as empresas têm que se diferenciar usando o dado. E a tecnologia 5G, finalmente, é uma ferramenta mais para ter mais dados em uma velocidade, em uma volumetria e em uma variabilidade que antes justamente não existia. E como nos estamos preparando? Nos estamos preparando para justamente que esse dado seja um dado adicional para a toma de decisões em justamente momentos tão relevantes como este daqui da pandemia. Eric, ¿y cómo está por Panamá, no por el grupo, por dónde estáis? ¿Cómo están la adopción de la nueva red 5G, la parte de IoT, con el volumen que todo esto genera, ¿no? ¿Puedes comentar a nosotros la visión? Sí, claro.
evidentemente eso representa una gran oportunidad. Creo que es un negocio nativo para las telecomunicaciones, ¿no es cierto?, el proveer información, pero en lo que es administración o uso de esa información, creo que las OTTs nos han sacado ventaja y han sabido aprovechar de mejor manera esa información. Hoy día tú puedes ver presentaciones, charlas, donde Amazon es capaz incluso de detectar cuando una persona está embarazada antes de que la persona lo sepa. Entonces, eso me parece el nirvana, ¿no es cierto?, del uso de la información, y es hacia donde nosotros creo que tenemos que evolucionar y migrar. Y el 5G sin duda que nos va a proveer muchísima información de la que hoy día incluso estos grandes OTTs logran procesar información y construir estos algoritmos y conocer a la gente. Entonces, desde ese punto de vista, estamos nosotros preparándonos en un proceso de data transformation para utilizar la información desde un punto de vista de valor al cliente, pero también desde un punto de vista de optimización de la red, en lo que representa protocolos de consumo, oferta de valor para el cliente en base a eso, una oferta digital que va a estar más en relación a un digital lifestyle, más que en un tubo donde consumes datos. Entonces, todo eso implica una evolución que estamos em processo de planificação neste momento. Que legal. Gente, diante de tudo isso que vocês estão dizendo, assim, eu acho que uma pergunta que surge, né? Houve aumento na quantidade de solicitações ou de novos desenvolvimentos pelas diversas áreas das companhias de vocês nesse período de pandemia? E o que eles estão pedindo, né? Assim, como é que vocês, que informações estão sendo solicitadas ou mais solicitadas para ajudar nesse momento? E como vocês estão priorizando todas essas demandas dentro desse contexto de disponibilização das informações relevantes para a tomada de decisão no negócio? Sabrina, pode começar para a gente? A verdade é que as demandas vêm, obviamente, sim, e justamente tem muito que ver com a pergunta anterior que você fazia da relevância hoje da área de dados dentro de uma organização. E cada vez se vê mais essa relevância e que é uma área totalmente cross as outras áreas dentro da mesma empresa. São demandas de entendimento do cliente, um pouco que já estávamos falando. A gente vê internamente as demandas e obviamente tem que priorizar, entendendo qual é o impacto melhor para o negócio. E também estamos recebendo muita demanda de nossos clientes, justamente para acompanhar o que o Eric falou também, né? A transformação digital. Transformação digital que a Telefônica já vem fazendo faz vários anos. Hoje a Telefônica se considera uma empresa data-driven, que toma as decisões em base ao que os dados estão falando, e é justamente esse caminho que hoje os nossos clientes estão vendo como uma coisa que não pode ser jamais negada, né? Então, tudo que é conhecimento do cliente, sobretudo para determinados setores que não têm a contactabilidade direto, como fast moving consumer goods, consumo massivo, que tem que começar a redistribuir toda a cadeia e justamente depende do dado do que está falando e das predições que a gente pode fazer para que se possa atender melhor a esse novo cliente que hoje todo mundo tem. Eric, ¿puedes compartir algo más, añadir algo más de lo que Sabrina está comentando por el mundo de telecom para cerrarnos efectivamente el sector de telecom? Sí, solamente adicional el tema de red, o sea, creo que la parte de producto ya la comenté, pudimos reaccionar y desarrollar, pero en el tema de red también ha habido cambios sustanciales, donde, por ejemplo, sectores que eran residenciales, donde tenían un consumo de data mucho más bajo y un throughput muy alto, hoy día se han visto afectados y eso nos lleva a tomar decisiones, bueno, primero generar data, pero ya las decisiones producto de esa data son decisiones que afectan CAPEX y OPEX de red. Entonces, eso ha impulsado también a mover proyectos de ampliación de la red, optimización de la red, que estaban planificados para el siguiente año fiscal, traerlos hacia adelante. ¿Por qué? Porque el consumo el uso de la red ha sido cambiado, ¿no es cierto? Sectores donde antes teníamos mucho consumo de data, que eran sectores financieros, sectores típicamente
de mucha fuerza laboral, hoy día se han visto descongestionados y eso ha impulsado a que se muevan componentes de red de un lugar a otro para dar la estabilidad del servicio que se requiere, ¿no? Sim. Alisson, e pela visão do banco, do setor financeiro, como vocês estão vendo tudo isso? Bom, no setor financeiro, o que acontece, né? A gente está passando por vários desafios na questão, vai estar entrando Open Banking, está vindo o PIX, que é o Banco Central, a gente fazer, enfim, o banco antes fazia transferência ali em horário X, né? Ali que a gente tem, agora vai poder fazer durante 24 horas. Então, final de semana. Virar de semana. Exato. Então, essa quantidade de dados, a gente já sabe que vai crescer, mas também como utilizar, né? Então, o que a gente está muito preocupado agora é na questão de o quanto que de informação, de dados que eu vou armazenar, quanto de informação disso é relevante e o que eu posso fazer com eles, né? Que existem discussões, o Open Bank vai trazer prejuízos para o banco, vai trazer alguma coisa assim, que a gente acha que vai trazer mais competitividade, óbvio, vai trazer, mas também isso também vai dar uma competitividade muito boa entre os players, né? E isso são mais dados, mais informação, e dado é poder, né? Então aquilo a gente vai poder analisar melhor, olhar melhor o cliente, informações que às vezes até scores, né, que poderiam ser revistos. Então isso é o que a gente está olhando ali de oportunidade. Então, com essa questão também de 5G e que vem entrando, a parte de IoT, então com certeza faz parte desse todo aí. E outra coisa que vem acontecendo também dentro da pandemia e utilizar essas informações são coisas que tiveram que ser revistas, né? Scores de clientes que tiveram que ser revistos. Então, veio uma demanda gigantesca de vamos verificar o que esses clientes... o cliente era um cliente X, será que eu posso continuar oferecendo aquele serviço para ele? Eu tenho que olhar um pouco com mais carinho para eu poder ajudar esse cliente. Então, essas demandas cresceram, assim, absurdamente. José Ricardo, e pelo órgão que, em teoria, olha tudo isso de forma a organizar, como é que vocês estão vendo tudo isso? Vocês estão vendo mais demanda, menos demanda, mudando a forma de demanda? Exatamente. Diretamente, quer dizer, a gente não está, obviamente, envolvido, né, Thales? Mas através das operadoras, do tipo de demanda que eles trazem em termos de projetos ou de necessidades, o que a gente percebe é que tem assim, uma priorização muito grande com relação aos projetos, né, de transformação digital. Por isso mesmo, o TM Forum, ele tem trabalhado, você conhece, sabe, desde alguns anos, na parte de modelo de maturidade digital, a própria arquitetura digital, né, aberta, né, que várias operadoras já estão usando, inclusive em várias implementações reais, algumas até que aqui estão durante esse painel. Tem também, mais recente, acho que vale a pena destacar, uma iniciativa que a gente chama de transformação organizacional digital, né, que você leva em conta também fatores culturais e organizacionais no momento em que uma empresa está fazendo a sua iniciativa de transformação digital. E também os próprios projetos Catalyst, né, que rodam há algumas décadas e que, se você reparar nesses últimos 2 anos, existe um grande enfoque nessa parte de transformação digital, de Big Data, Data Analytics, né, em que as operadoras estão fortemente se engajando para se prepararem para isso, né? Então, eu convido a todos a dar uma olhada e dentro desses resultados que normalmente são publicados a cada 6 meses. Né? Sim. Sabrina, e essa pergunta é para todo mundo, mas eu vou fazer um gancho com um comentário da Sabrina, né? Se falou de governança de dados, né? Não adianta a gente ter esse volume de informação se a gente não tiver governança para pôr ordem e saber fazer essa informação virar dado relevante para o negócio.
Vocês perceberam a necessidade ou houve algum tipo de alteração na forma de governança de dados que existia antes da pandemia e pós-pandemia? E principalmente quando a gente fala em associação das leis de proteção de dados, né? Isso é muito, a Europa já vive isso há um bom tempo, mas a América Latina está começando a trabalhar com a parte de proteção de dados, de leis de proteção de dados. No Brasil, inclusive, foi postergado, era para estar entrando agora, né, em agosto, e foi postergado, mas existem outros países também nessa situação. Então, eu queria ver o teu ponto de vista, né, pelo footprint que a Telefônica possui na América Latina, e depois se também Eric pode comentar para mim algo, e a gente depois vai desse jogo de bate-bola com o Alisson e com o José Ricardo também. A verdade é que governança de dados é um termo que sempre a gente falou muito, e é um dos pontos principais que desde nossa visão tem que ser transitados, tá? Muitas vezes se fala do caso de uso, de aonde eu quero ir, mas eu não posso ir onde eu quero ir se os dados não conversam entre si e não estão governados e são acessíveis para as distintas áreas da companhia. E o mais importante é que o dado seja único, né? Que esteja falando do mesmo cliente do mesmo jeito e que todas as áreas da empresa tenham acesso a esse mesmo dado. O dado tem que estar governado. E em um momento tão relevante como hoje, a gente falou muito da grande volumetria de dados e como o dado tem oportunidades, por exemplo, o Alisson falou de criar scores novos que antes não se tinham. A situação de pandemia também criou outro ponto que a gente não falou, que é o aumento de fraude, né? E justamente o dado pode colaborar muito com tudo que é aumento de fraude, não somente diminuição de fraude, né? A verdade, não somente para criar mais informações desde uma perspectiva de criar ingressos, né? Mas senão também de diminuir gasto pelo possível fraude que tem. Governança de dados é essencial para que todos os objetivos sejam claves e a gente já vem aplicando. Governança de dados, sim, se está demandando muito mais. Antes, os clientes primeiro falavam de uma coisa e depois falavam de governança de dados. Agora já se começa a falar mais de governança de dados e estamos colaborando com muito cliente em tudo que é assessments de governo de dados, né? E outro ponto em relação à lei de proteção de dados. Por mais que a América Latina é correto, não está tão adiantado, né, com as leis como é na Espanha, na Europa. A gente aplica a mesma metodologia e a verdade é que por mais que não esteja, cuidamos da proteção de dados como se a lei já estivesse ativa, tá? E dependendo do tipo de caso que a gente aplica, por exemplo, se temos que fazer alguma usabilidade de dados de forma massiva, né? Como a gente fez para poder colaborar nesta primeira etapa de entender se realmente estava diminuindo ou não o índice de isolamento. Nunca estamos falando de pessoas individuais, o dado se extrapola, não estamos nem falando do cliente da Telefônica. E quando estamos em outro tipo de soluções, por exemplo, ou de cases, quando falamos de como podemos criar scores novos para empresas não bancarizadas no mundo de telecomunicações, com dados de telecomunicações, como podemos aumentar, entendendo SIM swap, que pode ter uma pessoa para diminuir fraude, a gente, sim ou sim, tem que ter opt-in do cliente, autorização do cliente, para que de seu dado se possa criar informação, tá? Eu tento sempre separar esses dois conceitos. Uma coisa é o dado e outra coisa é a informação que eu crio com o dado. Então, a gente sim ou sim precisa ter um opt-in do cliente e o cliente tem que entender muito bem qual é o benefício explícito que ele vai ter, como pode ser ter acesso a um crédito que antes não tinha, porque não se tinha essa informação criada com esse dado que se tem, né? Então, LGPD e as leis de proteção de dados são essenciais para o Grupo Telefônica em todas as ações que a gente faz. Eric, ¿puedes añadir algo más? Bueno, en lo que es protección de datos, efectivamente, todo lo que tiene que ver con la protección de datos de acuerdo a la regulación europea es lo que dirige al grupo Digicel, pero internamente donde sí hemos visto cambios es en el requerimiento de información de las distintas áreas, y eso como gobierno de datos nos ha obligado a actualizar diccionarios de datos,
a generar capacitaciones o trainings en el resto de las áreas, un refresh de cómo están armadas las estructuras de datos, dónde se están midiendo, dónde se está tomando la información, cómo se está procesando, cuáles son las estructuras de tabla que estamos haciendo, porque sin duda eso ha impactado en las consultas al Data Warehouse, ¿no es cierto? Todo el mundo, desde red, producto, finanzas, hoy día con todos estos cambios están mucho más interesados en la información y en hacer análisis de cómo están cambiando los patrones a todo nivel, ¿no es cierto? A nivel corporativo, a nivel usuario, a nivel HR. Entonces, eso implica que todas las áreas empiezan a tener más interés en conocer las estructuras de datos, cómo está funcionando, y nosotros proveer el entrenamiento y la documentación para que la gente tenga acceso a essa informação de maneira óptima. Alisson, e na visão do mercado financeiro, não? A gente comentou agora do Pix, você falou do Pix, falou do Open Bank, né? Como é que isso tudo está passando? Até porque o Santander também, por ser um banco espanhol, já vive essa realidade da Lei de Proteção de Dados, e ela acaba usando isso muito como espelho para a gente trazer as melhores práticas para o Brasil. Como é que vocês estão trabalhando isso? Teve necessidade de alteração, alguma modificação, alguma revisão nesse momento de pandemia? Na verdade, no momento de pandemia, não especificamente, mas o que teve foi quando a gente se preparar para a Lei Geral de Proteção de Dados, né, para a parte de LGPD. Então, vamos dizer assim, como quando a pandemia veio, a gente já estava trabalhando na LGPD, não precisou se fazer grandes mudanças. Mas, indo especificamente para o LGPD, houve grandes mudanças, como consentimento do cliente para todos os canais, como vai fazer essa comunicação, cada campanha, cada oferta que eu vou fazer para o cliente, eu vou ter que utilizar aquele dado dele, ele está com consentimento ok ou não ok, ele sabe o que eu estou usando. Isso, a parte de dados ali, tem a parte de classificações, teve que ter um grande trabalho ali para se conseguir fazer isso, e a outra é a parte sistêmica, porque como a gente tem diversos canais, então todos os canais que vão fazer algum tipo de oferta tem que consultar aquilo. E fora as outras coisas que a LGPD veio trazendo no desafio, o cliente pode vir ali e pedir um dossiê, né, exatamente para saber o que a empresa tem de informação dele e o que exatamente ele tem. E como a gente, aqui o Santander especificamente também é um conglomerado de empresas, então imagine se fazer isso num conglomerado para eu conseguir retirar todas as informações para passar para o cliente o que ele tem de informação aqui dentro. Isso é um desafio que está sendo constante até agora dentro desse projeto. Então, isso que vem ali de transformação. Assim. Bom, gente, esse assunto aqui é vasto. A gente poderia passar aqui o resto do dia conversando, horas e horas, porque eu acho que teria mais perguntas, né? Mas o tempo já está no final, já estou recebendo cartão amarelo aqui, você tem... Então, já vamos para a reta final, então. Como mensagem final, o que vocês podem dizer como tema relevante para os gestores de dados de empresa nesse momento de pandemia que a gente está vivendo? Assim, visão de vocês, pontos cruciais, coisas que não podemos esquecer e melhores práticas. Começamos com Sabrina. Se eu tivesse que resumir em 3 pontos, primeiro ponto é a relevância que tem hoje a área de dados dentro de qualquer organização, e justamente para que a área de dados colabore na transformação de dados em informação, primeiro ponto. Segundo ponto, como a governança de dados e, obviamente, a proteção desses dados, cumprindo as normas, é crucial. E a governança de dados também colabora em tudo que é uma visão única do dado, de deixar de trabalhar em silos para trabalhar de um jeito conjunto e criar justamente valor desse ativo mais relevante que eu tenho. E terceiro ponto, como isso pode me colaborar como empresa em tudo que é uma diferença competitiva. Como este momento de dificuldade pode ser transformado em um momento de oportunidade para deixar que os dados falem e justamente criar ou novas fontes de ingresso que eu não tinha, ou diminuir
algum custo com o que os dados me estão falando. E tudo isso, muitas vezes, se precisa fazer em parcerias, em alianças. E acho que todo mundo, em distintos setores, pode colaborar com isso. E, sem dúvida, com essas alianças, se pode ir muito mais longe. Alisson, pode comentar para a gente também tua visão? Bom, eu como na parte financeira, né, trate os dados realmente como ativo da empresa, né? Trate ele como realmente algo que tenha valor, não algo simplesmente como um agregado daquilo que realmente se tratando aquilo como valor e utiliza aquele dado. Ao segundo ponto, eu acho que não utilize aquele dado, aquela informação para você fazer as perguntas que você tem dúvida. Não caia na tentação de decidir algo, às vezes no calor do momento, como todos vivemos no mundo corporativo, às vezes cai no calor do momento de a pessoa tomar uma decisão sem basear em dado. Faça as perguntas para os dados, vasculhe o dado, analise o dado. Então, eu acho que é essa a mensagem. Eric, ¿puedes complementar algo? Sí, creo que estamos atravesando un momento de generación de mucha data muy rica que nos va a ayudar a entregar valor al cliente, ¿no es cierto? Y también a generar beneficio para las compañías donde estamos procesando esta información. Entonces, mi mensaje, mi recomendación es, hoy más que nunca es relevante el análisis, la revisión, la captura de esa información y actualizar todos los modelos que teníamos antiguamente. Estoy seguro que a todo el mundo le está pasando que hoy día tiene variables que son más relevantes que antes no eran relevantes y eso lleva a nuevos modelos y realmente es lo que creo que a todos nosotros nos gusta hacer, trabajar y en modelar, en simular, en optimizar. Y hoy día es un momento con muchas oportunidades en ese sentido. José Ricardo, para finalizar, você. Sim. O que a gente tem percebido, Thales, conversando com várias operadoras, né, é que a área de dados, mais do que nunca, ela se tornou uma área estratégica, né? Então, é interessante, é imprescindível que o C-Level das empresas estejam diretamente envolvidos, né, na definição dessas estratégias dos dados, né? Essa é uma primeira, digamos assim, abordagem que a gente vê como eficaz. E depois também, uma outra questão que está relacionada a essa, é que você acaba concluindo de que hoje o dado, ele digamos assim, essencial para que o sucesso do cumprimento, né, das obrigações, sejam regulatórias, sejam de mercado, de satisfação do cliente, de garantia de receita. Então, é extremamente importante que as empresas estejam a par, né, de sistemas de informação que consigam estar coletando em tempo real, fazendo a análise desses dados, né? Então, isso a gente já percebe que em muitas operadoras, né, que fazem parte do nosso trabalho, isso já é uma realidade. Mas ainda tem um espaço grande em várias outras empresas, né, do segmento, que ainda tem etapas para serem cumpridas. Então, é importante que isso seja sinalizado e que rapidamente elas consigam implementar isso. Sim, concordo plenamente. Sabrina, José Ricardo, Alisson, Eric, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que foi bastante rico essa conversa nossa. Poderíamos continuar aqui, mas temos que finalizar. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de vocês no dia de hoje, tá bom? Obrigada a você, Thales. Obrigada a todo mundo. Obrigado. Obrigado. Tchau.